Bom dia, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta quinta-feira da terceira semana da Quaresma, dia 7 de março de 2024, a reflexão do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso demônios. Se é por Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos neste evangelho de hoje que Jesus denuncia o absurdo da calúnia dos escribas. Dizer que ele expulsa os demônios com a ajuda do príncipe dos demônios é negar a evidência da divindade e da pessoa de Jesus. É o mesmo que dizer que a água é seca e que o sol é escuridão. Os doutores de Jerusalém o caluniavam porque não sabiam explicar os benefícios que Jesus realizava para o povo. Estavam com medo de perder a liderança. Sentiam-se ameaçados na sua autoridade junto ao povo. Jesus provoca os acusadores e pergunta: se eu expulso em nome de Beelzebul, em nome de quem os discípulos de vocês expulsam os demônios? E eles respondam e se expliquem. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque chegou o reino de Deus. Jesus compara o demônio como um homem forte. Ninguém, a não ser uma pessoa mais forte, poderá roubar a casa de um homem forte. Jesus é este mais forte que chegou. Por isso ele consegue entrar na casa e amarrar o homem forte. Consegue expulsar os demônios. Jesus amarrou o homem forte e agora rouba a casa dele, isto é, liberta as pessoas que estavam no poder do mal. E sabemos, como Jesus assim sabia, que os doutores de Jerusalém se colocavam como os poderosos e os mais fortes. E vem Jesus para tirar toda essa fortaleza que protegia a ganância, a soberba e a mentira daqueles doutores. Jesus consegue expulsar os demônios. E o profeta Isaías já tinha usado a mesma comparação para descrever a vinda do Messias. Por isso, o evangelista Lucas diz que a expulsão do demônio é um sinal evidente de que chegou o reino de Deus.
quem não está comigo é contra mim. Jesus termina sua resposta com esta frase: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Em outra ocasião, também o propósito de uma expulsão de demônio, os discípulos impediram um homem de usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, pois ele não era do grupo dele. Jesus respondeu: não impeçam. Quem não é contra vocês é a vosso favor. Parecem duas frases contraditórias, mas não são. A frase do Evangelho de hoje é dita contra os inimigos, que têm preconceito contra Jesus. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Preconceito e não aceitação tornam o diálogo impossível e rompe a união. A outra frase é dita para os discípulos, que pensavam ter o monopólio de Jesus. Quem não é contra vocês é ao vosso favor. Muita gente que não é cristã pratica o amor, a bondade, a justiça, muitas vezes até melhor do que os cristãos. Não podemos excluí-los. São irmãos e parceiros na construção do reino. Nós cristãos não somos donos de Jesus. É o contrário. Jesus é o nosso dono. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e os seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos, meditando esta palavra de hoje, cantemos o Salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Avante com Maria e São João Batista sempre. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde e adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.